Olá, alunos! Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto gênero do substantivo. Na aula passada, nós conhecemos os dois gêneros do substantivo, que é masculino e feminino. Observamos também a classificação desses gêneros, que são substantivos biformes e substantivos uniformes. E estudamos os substantivos biformes e a formação do feminino desses substantivos. Hoje nós iremos dar continuidade. Nós vamos trabalhar com os substantivos uniformes. Vimos que os substantivos biformes é quando o substantivo apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Os substantivos uniformes é o contrário, é quando o substantivo possui uma só forma para indicar o sexo masculino e o sexo feminino. E esses substantivos uniformes, ele tem três classificações. Eles classificam-se em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. E nós vamos conhecer cada uma dessas classificações. O substantivo uniforme e epicenos são substantivos de um só gênero que designam nomes de certos animais e certas plantas para especificar o sexo. Usa-se as palavras macho e fêmea para poder definir o sexo do ser. Só lembrando que quando eu falo em epicenos, eu estou falando de certos animais e certas plantas. Por exemplo, nós temos aqui o crocodilo. Não existe a crocodilo, só existe o crocodilo. Então, para definir se é masculino ou feminino, eu utilizo a palavra macho e fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A mosca. A mosca só existe uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Para eu definir qual o sexo do ser, eu tenho que colocar as palavras macho e fêmea. Aí fica a mosca macho, a mosca fêmea. A barata só possui uma forma também. Aí eu defino com essas duas palavras. A barata macho, a barata fêmea. A goiabeira, que é uma planta, também não dá para definir qual é o sexo, só se eu colocar as palavras macho e fêmea. Então, fica a goiabeira macho, a goiabeira fêmea. Agora vamos falar sobre os substantivos uniformes sobrecomuns. São substantivos de um só gênero que indicam tanto seres do sexo masculino como do sexo feminino. Na nossa língua portuguesa, existem alguns substantivos que não dá para definir se é masculino ou feminino. Somente irá definir de acordo com o contexto que está inserido, como a palavra a criança. A criança pode ser homem ou pode ser mulher. O indivíduo pode ser homem ou pode ser mulher. A pessoa pode ser homem ou pode ser mulher. Eu só irei identificar o sexo desse ser se ele estiver de acordo com o contexto. É o contexto que eu observo para definir se é homem ou se é mulher. Aqui nesse slide nós temos um fragmento de um texto. E nós vamos observar aqui a palavra que está em destaque, que é um substantivo sobrecomum. No início desse fragmento, não dá para a gente definir o sexo do ser. Só dá para a gente definir no final desse fragmento. Na soleira encolhidinha estava uma criança. Ela ergueu apressadamente o rosto, descobrindo-o para a tênue claridade da luminária distante. Era uma menina. Até quando nós iniciamos, quando disse uma criança, nós não sabemos se é uma menina ou é um menino. Só vamos descobrir o sexo desse ser no final do fragmento, de acordo com o contexto em que essa palavra está inserida. Então, descobrimos no final que era uma menina. Iremos conhecer agora os substantivos uniformes comuns de dois gêneros. São substantivos que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino. Para distingui-los, usamos os artigos O para o masculino e A para o feminino. E podemos também utilizar adjetivos e pronomes. São essas três classes gramaticais que definem no comum de dois gêneros qual o sexo do ser. Por exemplo, a palavra dentista. Somente a palavra dentista não dá para definir se é mulher ou se é homem, se é masculino ou feminino. Então, para eu poder definir o sexo, eu posso usar o artigo O para o masculino e A para o feminino. Fica o dentista, masculino, a dentista, feminino. Colega, a mesma coisa. Um colega, masculino, uma colega, feminino. Então, aqui eu tenho os artigos definidos, o, a, e os artigos indefinidos, uma. Aqui temos mais alguns exemplos
de substantivos comuns de dois gêneros. Como eu falei, nós podemos definir o sexo do ser pelos artigos, por pronomes e por adjetivos. E vocês viram no slide passado que eu utilizei dois exemplos com artigos definidos e artigos indefinidos. E aqui eu tenho o exemplo com pronomes, né? Pronomes e adjetivos. Por exemplo, a palavra estudante, o substantivo estudante. Eu defini a palavra estudante, se é do sexo masculino ou feminino, utilizando o adjetivo bom e boa. Quando eu falo boa estudante, eu estou falando do sexo feminino. Quando eu falo bom estudante, eu estou falando do sexo masculino. Nesse outro exemplo, eu usei os pronomes possessivos meu e minha para poder definir o substantivo em masculino e feminino. Meu fã masculino, minha fã feminino. Então, aqui eu trabalhei com vocês a classificação dos substantivos uniformes, só lembrando que pode ser epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Epicenos eu estou me reportando somente a animais e plantas. E para eu poder definir o sexo do ser, eu coloco as palavras macho e fêmea. Sobrecomuns são substantivos de um só gênero, mas que eu só vou poder identificar se é masculino ou feminino de acordo com o contexto que ele está inserido. Pode ser homem ou mulher. E comum de dois gêneros, que foi o que nós vimos agora, eu só poderei definir o masculino e o feminino dele utilizando artigos, pronomes e adjetivos. E agora nós vamos ver algumas particularidades de gênero. Quanto ao gênero, alguns substantivos costumam causar dúvidas, por isso merecem destaque, e nós vamos conhecer alguns. Como eu falei anteriormente, existem alguns substantivos que causam dúvidas na hora que nós vamos falar. Tem pessoas que não sabem se é masculino ou se é feminino. Vamos conhecer alguns masculinos. O apêndice, o clã, o gengibre, o grama, significado de peso, o eclipse, o guaraná, o telefonema. Todos esses substantivos são do sexo masculino, tá? Não existe a apêndice, não existe a clã, não existe a gengibre, não existe a eclipse, não existe a guaraná, não existe a telefonema. Por que eu pulei o grama? Porque existe a palavra agrama no feminino, mas com outro significado. Quando eu falo o grama, eu estou falando de peso, pesagem, tá? São femininos as palavras a alface, a cal, a dinamite, a comichão, a grama, olha o significado, que aí já vai ser relva, a derme, pele, tá? Então, cuidado quando vocês forem falar palavras no masculino e no feminino, porque existem alguns que causam dúvida, como no caso desses aí. E também veja o significado, pois existe a palavra no masculino e no feminino, mas com significados diferentes, como grama. Quando eu falo o grama, eu estou falando de peso, pesagem. Quando eu falo a grama, eu estou falando de relva, capim, planta, ok? Como vimos com o substantivo o grama, a grama, mudança de significados, existem vários outros, tá? Nós temos aqui gênero e mudança de sentido. E eu coloquei dois exemplos. Pedro é o cabeça da turma. Mariana caiu e machucou a cabeça. Quando eu digo Pedro é o cabeça da turma no sexo masculino, eu estou dizendo que Pedro é o líder, é o que direciona, é o que está à frente do grupo. Quando eu falei Mariana caiu e machucou a cabeça, eu estou falando a cabeça no sexo feminino de parte do corpo, né? Ela caiu e machucou parte do corpo, que foi justamente a cabeça. E nós vamos ver alguns que são comuns na nossa língua portuguesa. Temos aqui o capital no sexo masculino. Quando eu digo o capital, dinheiro. A capital, cidade. Observem aí a diferença de significados. O crisma, óleo sagrado. A crisma, sacramento. O cura, pároco, padre. A cura, ato de curar. O estepe, pneu sobressalente. A estepe, planície de vegetação, uma planta rasteira. O guia, pessoa que guia outras pessoas. A guia, documento.
O moral, estado de espírito. A moral, conjunto de regras de conduta. O rádio, aparelho. A rádio, estação, emissora. Então, aqui nós finalizamos o assunto gênero do substantivo. Na nossa próxima aula, vocês irão fazer a atividade desse assunto. Bons estudos, boa noite, façam as suas anotações, escutem as minhas explicações. E até mais!